Olá! Nesse vídeo você vai ver como declarar a sua aposentadoria no Imposto de Renda 2021. Você vai ver como declarar os planos de previdência do tipo PGBL e VGBL, como declarar se você fez algum resgate de dinheiro nesses planos e também como declarar a aposentadoria recebida pelo INSS. Este vídeo faz parte de uma série de tutoriais do InfoMoney com tudo o que você precisa saber para declarar o IR sem dor de cabeça. Para quem estiver no YouTube, além dos cards que eu vou colocar aqui com outros vídeos que a gente já fez sobre a declaração do imposto de renda, eu vou deixar também na descrição do vídeo alguns links. Um deles para o nosso guia de IR do site e outro para o nosso e-book sobre como declarar investimentos. Mas se você estiver em outras plataformas, você encontra todo esse conteúdo no nosso site, que é o infomoney.com.br. E este vídeo contou com a supervisão de Samir Schweib, que é advogado especialista em direito tributário e imposto de renda da pessoa física. E antes de começar, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se você ainda não estiver inscrito. As contribuições que você faz aos planos de previdência são declaradas de diferentes formas, a depender do tipo de plano. Isso porque os aportes feitos nos planos do tipo VGBL não são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, enquanto as feitas nos planos do tipo PGBL são. No PGBL, as contribuições podem ser abatidas da base de cálculo do imposto, mas até o limite de 12% da renda tributável do contribuinte. Por isso, o PGBL é mais indicado para quem declara pelo modelo completo, no qual é possível fazer os abatimentos. E na hora do resgate, no caso do PGBL, o imposto incide sobre o valor total resgatado, ou seja, sobre o valor principal mais os rendimentos. Já o VGBL é mais indicado para quem declara pelo modelo simplificado ou para quem não tem rendimentos tributáveis suficientes para abater o PGBL para compensar o fato de ele não permitir o abatimento. E no caso do VGBL, o imposto é descontado só sobre os rendimentos na hora do resgate. Vamos começar pelo VGBL. Na declaração, o VGBL é considerado uma aplicação financeira. Por isso, você precisa informar os resgates feitos no ano passado e também a titularidade do plano. Para declarar, você deve abrir a ficha de bens e direitos. Clique em Novo e selecione o código 97. VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. Informe se o plano pertence ao titular ou ao dependente, a localização, no caso Brasil. Depois, informe o CNPJ da entidade de previdência privada. No campo de discriminação, informe plano de previdência da instituição XYZ, do tipo VGBL, RF, e aí você coloca a descrição exata do seu plano e o CNPJ da entidade de previdência privada. No campo Situação em 31/12/2020, informe o saldo bruto total investido no plano até essa data. Faça o mesmo no campo Situação em 31/12/2019. Vale falar que é sempre o valor total investido, sem incluir a rentabilidade. No informe de rendimentos, você pode consultar essas informações direitinho. Agora a gente vai ver como declarar os aportes ao PGBL. Para fins de declaração de imposto de renda, o PGBL não é considerado uma aplicação financeira. Por isso, a forma de declarar é diferente da de outros investimentos. A lógica é que o contribuinte deve informar as contribuições e os resgates feitos só nos anos respectivos em que eles aconteceram. Isso porque a alíquota de IR vai incidir sobre o valor total resgatado. Para declarar, então, os aportes ao PGBL, você deve abrir a ficha de pagamentos efetuados, clicar em Novo, e aí existem 3 códigos disponíveis. O mais comum é o 36, Previdência Complementar, mas em alguns casos você pode usar o código também 37, Contribuições para as entidades de previdência complementar fechadas de natureza pública. Esse código é indicado para planos de fundações, ou também o código 38, FAP, Fundo de Aposentadoria Programada Individual. No seu informe de rendimentos, você vai ver exatamente o código que você deve escolher. Depois de selecionar o código, você coloca se os pagamentos ou a despesa realizada foi com o titular ou com o plano de um dependente.
Aqui você vai colocar o CNPJ da entidade de previdência complementar ou sociedade seguradora responsável pelo plano, o nome e o valor pago. Se no ano base da declaração, ou seja, no ano passado, o contribuinte fez apenas contribuições e não realizou nenhum resgate, não precisa preencher mais nada. Se ele não fez contribuições no ano passado e também não resgatou nenhum dinheiro do plano, ele também não precisa informar nada na declaração. Lembrando que o saldo aplicado em PGBL, diferentemente do VGBL, não precisa ser informado na ficha de bens e direitos. Além do tipo de plano, PGBL e VGBL, a declaração também muda de acordo com a tabela de tributação escolhida na hora da contratação do plano, que pode ser progressiva ou regressiva. Na tabela progressiva, as alíquotas aumentam de acordo com o valor. Assim, se você optar por receber uma renda mensal do plano de R$1.000, vai pagar uma alíquota que vai ser menor do que o desconto aplicado se a renda for de R$5.000, por exemplo. As alíquotas variam de 0 a 27,5% conforme a tabela que vocês estão vendo aí. A alíquota na declaração vai ser definida com base na renda tributável total do contribuinte, incluindo, além do resgate do plano de previdência, outras fontes como, por exemplo, a aposentadoria do INSS ou salários. No caso da tabela progressiva, existe uma retenção de 15% do imposto no ato do resgate do plano. E na declaração é feito então o ajuste, e aí é aplicada a alíquota correspondente de acordo com esse cálculo total da renda tributável e o próprio programa vai compensar os 15% de imposto que foram retidos originalmente. Já na tabela regressiva, as alíquotas diminuem de acordo com o tempo do investimento, como você está vendo nessa outra tabela. O contribuinte pode achar que essa é a melhor opção em um primeiro momento. Mas é importante tomar cuidado porque se o resgate precisar ser feito muito cedo, a alíquota pode ser bem mais alta do que na tabela progressiva. A gente acabou de ver as diferenças entre a tabela progressiva e regressiva e agora a gente vai ver como fazer a declaração dos resgates em cada caso. Se você escolheu a tabela regressiva, você deve abrir a ficha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva definitiva. Clique em Novo e selecione o código 6, Rendimentos de aplicações financeiras. Informe quem é o beneficiário, se é você ou seu dependente, o CNPJ e o nome da instituição responsável pelo plano e o valor recebido. Depois é só clicar em OK. Agora, se você escolheu a tabela progressiva, a ficha certa é a de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Aí é só clicar em Novo e informar o nome e o CNPJ da fonte pagadora e os rendimentos recebidos. Para não ter erro, informe tudo exatamente como aparece no informe. E depois é só clicar em OK. Agora a gente vai ver como declarar a aposentadoria recebida pelo INSS. Ela também deve ser declarada, ainda que para os contribuintes com 65 anos ou mais, os rendimentos sejam isentos até um certo valor. O limite de isenção é de R$ 24.751,74 por ano, que correspondem à soma entre o limite anual de R$ 22.847,76 mais o 13º de R$ 1.903,98. Para os contribuintes com 65 anos ou mais, os valores que vão até esse limite entram na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Já o valor que passar desse limite entra em rendimentos recebidos de pessoa jurídica, já que eles sofrem tributação pela tabela progressiva. O próprio informe de rendimentos do INSS separa o que entra como rendimento isento e o que entra como rendimento tributável. E a partir deste ano tem uma novidade porque o próprio programa informa o limite que excede a isenção e coloca na ficha direitinho, como a gente vai ver aqui. Para declarar, então, a aposentadoria recebida pelo INSS, comece pela ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis. Clique em Novo e selecione o código 10. Parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão de declarante com 65 anos ou mais. Daí é só colocar o beneficiário, se é você ou um dependente, o CNPJ da fonte pagadora, eu vou colocar aqui para vocês, que é o CNPJ do INSS, e automaticamente ele já coloca o nome da fonte pagadora, Instituto Nacional do Seguro Social.
Depois é só preencher o valor e o 13º como aparece no informe. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês de como que o programa já coloca automaticamente o que exceder o limite de isenção em outra ficha. Vamos supor que eu recebi R$25 mil ao todo no ano passado, sendo que eu recebi 12 parcelas mensais de R$ 1.923, totalizando R$ 23.076, mais um 13º, também no valor de R$ 1.923. Como esse valor total de R$ 25 mil passa do limite de isenção de R$ 24.751,74, ou que corresponde a R$ 1.903,98 por mês, mais o 13º, depois que eu coloquei o valor e cliquei em OK, eu vou ver essa mensagem aqui e o próprio programa vai perguntar se eu desejo transferir os valores excedentes para a ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Eu vou dizer que sim. Com isso, ele já fecha a aba. E aí, é só você conferir lá na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e você vai ver aqui que automaticamente ele já colocou aqui na ficha de rendimentos tributáveis o limite que excedeu a isenção, são esses R$ 2.000, R$ 2.152,24. Depois é só clicar em OK. Se você tiver outras dúvidas sobre a declaração, não deixe de assistir aos outros vídeos que a gente vai deixar indicados aqui na tela e também confira os links que a gente está deixando aqui na descrição com o guia completo de IR do site e também com o nosso e-book sobre como declarar investimentos. E se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal se você ainda não estiver inscrito. E se você estiver acompanhando em outra plataforma, não esqueça de seguir o Infomoney nas redes sociais. Agradeço demais pela companhia de vocês e até a próxima. Tchau!